No inverno de 1959, um dos casos mais enigmáticos da história da Rússia começou a se desenhar. 9 jovens alpinistas liderados por Igor Dyatlov partiram para uma expedição nos Montes Urais, cheios de entusiasmo, experiência e coragem. Eles buscavam conquistar um dos trajetos mais difíceis da região, registrar a aventura e voltar como heróis. Mas o que aconteceu naquela montanha isolada se transformou em um dos maiores mistérios não solucionados do século. Antes de mergulharmos nessa narrativa assustadora, aproveite para se inscrever no canal e comentar. Você já conhecia o incidente de Dyatlov? O grupo era formado por estudantes universitários fortes, acostumados ao frio extremo e a trilhas perigosas. Eles partiram no final de janeiro, enviando cartas e fotos animadas para suas famílias, sem imaginar que aquelas seriam as últimas lembranças de suas vidas. O clima estava hostil, mas nada que eles não pudessem enfrentar. O destino, porém, reservava algo que jamais poderia ser previsto. Após dias sem contato, familiares e autoridades ficaram alarmados. Equipes de resgate foram enviadas à região montanhosa. O que encontraram deixou todos sem palavras. A barraca do grupo estava rasgada de dentro para fora, como se os jovens tivessem fugido desesperados. Os pertences, inclusive roupas de frio e comida, estavam intactos. Mas os alpinistas haviam desaparecido na neve. Pouco a pouco, os corpos começaram a ser encontrados em locais distintos, alguns próximos da barraca, outros espalhados pela floresta. O detalhe mais perturbador era que muitos estavam sem roupas adequadas, descalços, como se tivessem corrido às pressas sob temperaturas congelantes. Já começa a imaginar o horror da cena? Se sim, comenta aqui embaixo o que você acha que pode ter acontecido. As análises médicas revelaram sinais estranhos. Algumas vítimas tinham fraturas internas violentas, semelhantes a acidentes de carro, mas não havia marcas externas que justificassem tamanha força. Outros apresentavam queimaduras inexplicáveis. Um dos corpos foi encontrado sem a língua. Nenhuma dessas características encaixava nas hipóteses comuns, e a investigação parecia se aprofundar cada vez mais no desconhecido. A resposta das autoridades foi vaga e desconfortável. Força natural desconhecida. Essa frase apenas aumentou a sensação de mistério. Sem um culpado, sem uma explicação clara. Restava apenas o silêncio gelado da montanha e as perguntas que ninguém conseguiu responder. Diversas teorias surgiram. Alguns acreditavam em testes militares secretos, sugerindo que os jovens foram vítimas de experimentos. Outros falavam em ondas de som de baixa frequência que poderiam causar pânico. Havia também a hipótese de avalanche, mas o terreno não sustentava essa versão. E claro, os amantes de fenômenos inexplicáveis mencionaram a possibilidade de algo além da nossa compreensão, talvez até extraterrestre. Qual dessas teorias faz mais sentido para você? Deixe nos comentários, pois sua opinião pode abrir novas discussões aqui no canal. Até hoje, mais de 6 décadas depois, o incidente de Dyatlov continua sendo revisitado por cientistas, jornalistas e curiosos. Livros, documentários e filmes foram criados para tentar encontrar respostas, mas nada conseguiu encerrar o caso. É como se a neve tivesse guardado para sempre os segredos daquela noite. Esse mistério permanece vivo, porque nos lembra que nem sempre conseguimos explicar o que acontece quando o ser humano enfrenta os limites da natureza. Menos ou talvez algo além dela. E essa foi a história do incidente de Dyatlov, um dos maiores enigmas já registrados. O que você acha que aconteceu com aqueles jovens? Foi um acidente natural? Uma experiência militar ou algo que não conseguimos compreender até hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias reais de mistérios e terror. Assim, você ajuda o canal a crescer e garante que sempre terá novas narrativas instigantes à sua espera. O frio cortante dos Montes Urais não perdoava ninguém. Era fevereiro de 1959, quando Igor Dyatlov, um jovem estudante de engenharia apaixonado por montanhismo, liderou um grupo de 9 colegas em uma expedição que deveria ser apenas mais uma aventura de resistência. Eles eram experientes, fortes e determinados.
Registraram cada passo com fotografias e anotações em seus diários, mostrando o entusiasmo antes de enfrentar o desafio. Mas ninguém poderia imaginar que esse seria o início de um dos maiores mistérios da história moderna. A barraca do grupo foi encontrada dias depois, parcialmente soterrada pela neve. Mas o que intrigou imediatamente os investigadores foi o detalhe. Ela estava rasgada de dentro para fora, como se os jovens tivessem fugido em pânico. Do lado de fora havia pegadas descalças e sem proteção contra o gelo, que levavam até a floresta próxima. Era impossível entender como pessoas experientes abandonariam seus equipamentos em um ambiente tão hostil. Os corpos começaram a ser encontrados pouco a pouco. 2 estavam perto de uma fogueira improvisada, descalços e em roupas íntimas. Tentando sobreviver ao frio de 30 graus barroceiro, outros 3 foram achados mais distantes, como se tentassem voltar para a barraca. E meses depois, em um desfiladeiro coberto pela neve, os últimos 4 foram localizados em condições ainda mais estranhas, com fraturas internas graves, semelhantes a um impacto de acidente, mas sem sinais externos de violência. Um deles estava sem língua, outro sem olhos, aumentando ainda mais o mistério. E aqui entra o detalhe mais perturbador. Testes revelaram níveis anormais de radiação em algumas roupas dos jovens. Isso abriu espaço para inúmeras teorias. Teria sido um acidente militar secreto? Teriam testemunhado algo que não deveriam ver? Ou seriam vítimas de forças naturais pouco compreendidas, como avalanches ou fenômenos atmosféricos raros? Muitos especialistas defenderam a hipótese da avalanche, mas ela não explicava todos os detalhes. A barraca não estava totalmente coberta. O local não apresentava sinais típicos, e as fraturas eram incomuns. Outros falaram em experimentos militares, mencionando a possibilidade de testes com armas químicas ou radioativas. Já os moradores locais, o povo Mansi, acreditavam que algo sobrenatural poderia ter acontecido, citando lendas antigas das montanhas. Até aqui, me diga nos comentários. Qual dessas teorias você acha mais provável? Você acredita em uma explicação científica ou em algo além da compreensão humana? Se inscreva agora no canal, porque ainda vamos mergulhar nas teorias mais assustadoras sobre esse caso. Décadas depois, o mistério continua sem solução definitiva. O governo russo reabriu investigações e em 2019 apontou oficialmente a avalanche como causa, mas muitos estudiosos e familiares das vítimas não aceitam essa explicação. Para eles, os buracos da versão oficial são grandes demais. O incidente de Tilov segue como um enigma sem resposta, um lembrete de que, por mais que avancemos na ciência, há segredos que a natureza menos ou talvez algo além dela menos ainda guarda nas sombras. O que você acha? Foi um acidente natural, experimento militar ou algo que nossa ciência atual ainda não consegue explicar? Deixe a sua teoria nos comentários. Se você quer mais histórias intrigantes como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum mistério que a gente traz por aqui. Compartilhe com seus amigos que adoram um bom enigma. E nos vemos no próximo vídeo.